No fim da tarde de sábado, na Avenida Esperança, no bairro Esperança, em Ipatinga, policiais militares prenderam um homem de 27 anos suspeito de tráfico de drogas. Os policiais militares do GEPAR receberam informações sobre intenso tráfico de drogas em um apartamento localizado na Avenida Esperança, também no bairro Esperança. O alvo da denúncia é o Pedro Henrique Firmino Bento Moreira, de 27 anos, que estaria utilizando o imóvel para traficância. Os policiais passaram a monitorar o local denunciado. Quando chega um indivíduo, usuário de crack, chama o autor da janela do apartamento e do primeiro andar ele lança uma linha com um pregador na janela até o usuário, que coloca o dinheiro e em seguida, após puxar o dinheiro, o acusado entrega a pedra de crack, jogando até o usuário. Toda a dinâmica foi observada pelos policiais militares, que resolveram agir e prender o suspeito. Um dos usuários acabou sendo abordado e confirmou ter comprado a droga por R$20. Diante da confirmação do tráfico, os policiais militares resolveram abordar o indivíduo e correu para os fundos do imóvel, onde Pedro teria sido visto tentando jogar alguns objetos pelos fundos. Foram apreendidas 2 pedras grandes de crack, um tablete de maconha e um rolo de plástico filme. Com o uso de escada, os policiais tiveram acesso ao apartamento do suspeito, prenderam o autor após conseguirem acessar o imóvel, que estava trancado. O Pedro teria ainda reagido à ação dos PMs, tentando agredi-los com socos e chutes, sendo necessário o uso de força para imobilizá-lo. Em cima do guarda-roupas, localizado uma caixa de sapatos com uma pedra grande de crack e mais 37 pedras prontas para o comércio, além de R$586. Junto à janela onde foi avistado, os PMs encontraram o pregador de roupas, que estava amarrado a uma linha que era utilizado para o contato com usuários, sem que ele saísse do apartamento. Diante do flagrante, Pedro Henrique foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com o material apreendido. O outro indivíduo, de 60 anos, foi conduzido para prestar esclarecimento por uso de drogas. Durante a operação de trânsito na Avenida José Cândido de Meire, no bairro Betânia, em Ipatinga, à noite de sábado, policiais militares abordaram uma Mitsubishi Lancer, que era conduzido por Vitor Luiz Matias, de 28 anos. Ele apresentou a documentação do veículo, que estava irregular, porém os PMs desconfiaram do indivíduo, que havia sido denunciado por estar circulando armado. Diante das informações, policiais resolveram verificar o veículo, já que o motorista estava demonstrando nervosismo e querendo pressa para sair do local. Os PMs pediram que ele saísse e, debaixo do console do veículo, em um compartimento, os policiais encontraram uma arma de fogo, uma pistola Taurus calibre 380, que estava municiado com um carregador e 11 cartuchos. No primeiro momento, Vitor alegou que não sabia de quem seria a arma e que havia comprado o carro há cerca de 1 ano e que não teria olhado aquele local, mas durante um tempo ele acabou confirmando que a arma seria sua, para a sua defesa e também de familiares, já que ele tem uma desavença com o indivíduo, que é morador de Coronel Fabriciano, devido a um desacordo comercial. Os PMs ainda verificaram que havia um BO do dia 3 de março envolvendo o Vitor e o outro indivíduo, que, segundo apurações da PM, seria a pessoa que estaria lhe ameaçando. Vitor foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com a arma de fogo apreendida. Na rua Xingus, no bairro Iguaçu, em Ipatinga, no fim da noite de sábado, um homem de 56 anos foi vítima de assalto no interior da sua residência. De acordo com a moradora, o marido havia saído atrás do autor, que havia invadido a residência. Segundo a moradora, estava em casa quando ouviu um barulho, momento que o marido foi verificar o que estava ocorrendo e deparou com o indivíduo deitado sob um edredom no terraço do imóvel. Ele, ao perceber a presença do morador, iniciou uma fuga e pulou do terraço, caindo na casa ao lado, causando quebra de várias telhas. Para garantir a sua fuga, lançou contra a vítima vários pedaços de telhas, acertando o rosto do morador, que causou um pequeno corte. A vítima tentou parar o ladrão, contudo, conseguiu invadir pelo portão principal, acessando a rua e fugiu a pé, sentido a rua Alcara. Segundo a moradora, o ladrão conseguiu abrir o guarda-roupas do quarto e, após revirá-lo, localizou um porta-joias, subtraindo as joias e comido vários biscoitos na cozinha. Os policiais saíram em racionamento, mas o autor não foi localizado até o momento. Policiais militares foram informados que um indivíduo conhecido como Elivelton Duarte, de 33 anos, que está com mandado de prisão, estaria na casa de uma mulher fazendo uso de bebida alcoólica e de posse de uma arma de fogo. Inclusive, teria disparado 2 tiros durante a bebedeira. Com as informações, policiais foram até o local denunciado, no povoado Baixadão do Braço, zona rural de Joanésia. Ao chegarem, as equipes cercaram o local. No momento que Elivelton, ao notar a chegada dos policiais, correu para a varanda dos fundos, onde foi abordado por 2 policiais militares. Ele não obedeceu às ordens para que deitasse ao chão e retornou para casa, onde abriu a janela do quarto. Ele voltou para o imóvel e saiu com uma arma de fogo em mãos, quando foi enquadrado por um dos policiais militares. Na fuga, ele disparou a arma de fogo contra o sargento, que acabou revidando a agressão, também disparando uma carabina 556. Os outros policiais também dispararam tiros em direção a Elivelton, que conseguiu fugir para uma área de pastagem.
passando por um córrego e entrando numa área de mato de grande extensão, não mais sendo localizado. Os policiais saíram em rastreamento, mas não conseguiram localizar o fugitivo até o momento. Um homem de 62 anos está sendo acusado de tentativa de extorsão da própria irmã, uma idosa de 67 anos, que mora no residencial Paraíso, em Santana do Paraíso. De acordo com a vítima, ela estava fazendo alguns afazeres em casa quando deparou com o acusado, o Geraldo Medeiros, chegando nas proximidades da residência em um carro de cor vermelha. O irmão passou direto, manobrou e voltou para casa, onde passou a chamar a irmã, querendo que ele desse dinheiro. Fato que ocorreu outra vez, quando a vítima teve que entregar R$1.000 diante das ameaças. Após esmurrar o portão, a vítima, com medo, acabou fugindo para uma residência próxima. Porém, o irmão colocou na caixinha dos correios um papel com a chave Pix, determinando que ele repassasse R$1.500 para aquela conta, senão iria matá-la, e fugiu em seguida. Os policiais recolheram o bilhete e repassaram a situação para a Polícia Civil na ocorrência policial. No fim da tarde de domingo, policiais militares do Tático Móvel foram informados que na Avenida Felipe dos Santos, no bairro Cidade Nova de Ipatinga, estava um indivíduo operando um laboratório de refino de drogas, que ele utilizaria até um Fiat Palio para fazer entrega entorpecente após o preparo. Diante das informações, policiais planejaram a operação quando foi avistado o alvo da denúncia, o Levi Mafra Coelho, de 34 anos. Ele seguia em sentido a um posto de combustíveis, onde foi abordado. Ao ser identificado, ele deu o endereço de uma outra residência no Cidade Nobre, na tentativa de enganar os policiais militares, que já havia avistado o endereço correto, onde os PMs voltaram ao local e moradores indicaram onde ele estaria morando. Inclusive, havia um Fiat Palio estacionado. Policiais avistaram outro indivíduo, o Michael Leonardo Farid, de 41 anos, que alegou ter sido contratado por Levi apenas para limpar a casa e que seria usuário de drogas. Em cima da mesa, na garagem, havia um pino contendo cocaína e um frasco laranja que continha também uma porção da mesma substância, além de um cigarro de maconha. Os policiais entraram no imóvel e encontraram na casa uma prensa hidráulica com resíduo de pó branco, possivelmente cocaína, e debaixo de uma mesa uma peça de ferro utilizada na prensa para dar formas às barras da droga. No segundo andar, em cima do criado, um tablete prensado de maconha foi apreendido. Levi alegou que o entorpecente seria para o seu consumo e que a prensa hidráulica seria de uma outra pessoa que pediu para guardar aquele equipamento. Os dois abordados foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Na rua Quintino Alves, no bairro Nazaré, em Coronel Fabriciano, na madrugada de hoje, um registro de assalto. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, de 58 anos, parou uma viatura após piscar o farol do carro que ele dirigia, um Ford Fiesta. Assim que os PMs pararam para verificar o que estava ocorrendo, avistaram um indivíduo fugindo a pé, descendo uma escadaria que dá acesso à rua Intendente Gravatá, não sendo possível alcançá-lo do outro lado da via. Os policiais visualizaram um outro indivíduo que acabou sendo detido, o João Pedro Wilson Chaves, de 25 anos, que acabou confessando um roubo e indicou o local próximo onde estava o celular roubado da vítima, que foi jogado ao chão. O outro envolvido era um indivíduo conhecido como Euler, morador da região da Prainha, em Coronel Fabriciano. De acordo com a vítima, encontrava-se no interior do carro quando aproximaram os dois autores, vindo abordar a vítima. Ao abrir a porta do carro e após agredir o condutor do carro, roubaram o telefone celular desse homem e ainda queriam a carteira com dinheiro. Porém, o homem conseguiu ligar o carro e fugir, até que ele deparou com a polícia militar. Diante do flagrante, João Pedro foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com o celular recuperado da vítima. Durante o patrulhamento, uma equipe tático móvel foi informada sobre um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo e um Volkswagen Fox cor preta. Diante das informações, policiais conseguiram avistar o carro passando pela Avenida Tancredo Neves, na região da Vila São Francisco, em Coronel Fabriciano, quando o carro foi parado. O veículo esse que era dirigido por Tuane Maria, de 23 anos. No veículo ainda havia 4 pessoas: o Isaías José, de 54 anos, que assumiu ser o dono do veículo, além de mais 3 mulheres. Todos foram abordados e desembarcados, e durante as buscas no carro, localizado debaixo do banco do condutor, um revólver calibre 36, municiado com 4 cartuchos. As mulheres alegaram que a arma seria de Isaías, porém, ele alegou que a arma seria de Tuane. Os policiais visualizaram no telefone de Tuane uma foto dela portando a arma que havia sido localizada. Diante do flagrante, Tuane e Isaías foram detidos pelo porte ilegal de arma de fogo e o carro, que estava com a documentação atrasada desde 2023, foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. O casal detido foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Policiais militares em Timóteo receberam informações sobre um tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Rua Mamona, no Recanto Verde, em Timóteo, no fim da noite de domingo. Os
Os policiais foram até o local onde realizaram a operação quando as equipes cercaram uma casa para evitar qualquer fuga. No momento que chamaram os moradores, os suspeitos Felipe e Mateus, de 37, e Raimundo Costa, de 22 anos, pularam a janela dos fundos da casa, sendo contidos por os policiais militares que cercavam o local. Um adolescente, de 17 anos, arremessou alguns objetos pela janela. O material que havia sido arremessado pelo adolescente seria uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, que estava municiado com 17 cartuchos, além de um outro carregador municiado com mais 4 cartuchos do mesmo calibre. Muitas buscas na casa, localizado um cômodo em cima de uma cama e de uma mesa, uma barra de maconha, 2 tabletes e 7 buchos também da mesma droga, uma pedra e uma porção maior de crack, além de uma porção de skunk, 13 pinos contendo cocaína, uma balança de precisão e vários pinos ou cápsulas geralmente utilizadas para condicionar cocaína, R$ 376 apreendidos e um telefone celular com a tela trincada. Diante do flagrante, os 3 abordados foram detidos e encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga por crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Uma tentativa de homicídio na rua Petrolina Fernandes de Oliveira, no bairro Cruzeiro Antônio Dias, na noite de domingo, terminou na prisão de Luíde Lázaro Carvalho, de 22 anos. Fato ocorrido por volta das 7 horas da noite, quando os policiais militares foram informados de uma briga onde o indivíduo teria sido esfaqueado. As equipes foram para o local e depararam com uma das vítimas, o Breno Henrique Vieira, de 19 anos. Ele alegou que estava no campo de futebol do bairro Serra Verde, assistindo um jogo de futebol e bebendo com os amigos, que após a partida, ele e seus amigos, um de seus amigos, o Luigi, estaria embriagado e, junto com outras pessoas, o levaram para casa para que pudesse ficar em segurança. Porém, na casa de Luigi, ele ficou extremamente transtornado por acreditar que havia sido furtado e começou a agredir as pessoas. Na tentativa de impedi-lo, o grupo de amigos imobilizou o Luigi. Contudo, ele mordeu e acabou socando Breno, provocando que o soltou. Em seguida, ele foi até o interior da casa e voltou com uma faca, correndo atrás de Breno para agredir. Como não conseguiu, ele retornou e deparou com Jânio Iago dos Santos, de 21 anos, que era um dos amigos que tentava lhe conter. Com a faca, acabou desferindo um golpe, acertando a altura do tórax lado esquerdo da vítima, próximo ao coração, causando uma profunda perfuração. Em seguida, fugiu do local. Jânio ficou caído ao chão, aguardando atendimento médico. Uma equipe de emergência encaminhou a vítima até o hospital em Timóteo, onde ficou internado em estado grave. Os policiais apuraram que a vítima esfaqueada seria transferida para o hospital Mascunha devido à gravidade do ferimento. Os policiais saíram em rastreamento e localizaram o autor, mas a faca utilizada na agressão não foi encontrada. Luigi recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Um idoso de 60 anos foi preso na área central de Santana do Paraíso no fim da tarde de domingo, acusado de importunação sexual contra uma criança, uma menina de 10 anos de idade. De acordo com os familiares da vítima, ela e outras crianças participavam de um encontro de cavaleiros no centro de eventos de Santana do Paraíso. A um certo momento, a criança, juntamente com outras, foram até uma sorveteria. Pouco depois, elas voltaram, alegando que um indivíduo havia passado as mãos nas partes íntimas da criança. Diante da informação, populares foram atrás do acusado, que foi localizado próximo a uma padaria. Ele tentou fugir, contudo, foi imobilizado até a chegada dos policiais militares. O idoso, que apresentava sinais de estar embriagado, negou qualquer ato contra a criança, alegando apenas que foi abordado por uma das meninas, pedindo R$2. Contudo, ele negou e em seguida foi xingado pelas crianças. Porém, ele saiu do local sem qualquer contato com as vítimas, indo até uma padaria, onde acabou deparando com um grupo de pessoas lhe perseguindo. O idoso tentou correr em direção à sede da Polícia Militar pedindo socorro. Diante da situação, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga para que o caso fosse esclarecido pelo delegado de plantão. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.